Graça e paz a todos que nos ouvem pela internet, YouTube, Facebook. Nós estamos aqui na sede do Projeto Basileia, onde nós estamos ministrando sobre um assunto que diz respeito ao caminho do reino de Deus. Nós temos visto o reino de Deus como a porta, o caminho e o alvo. Nós já falamos sobre a porta e já falamos sobre o alvo, e estamos no caminho. E hoje eu trouxe um assunto especial que está muito atual também, muito em voga hoje, que é a questão do vocabulário pervertido. Como deve ser o vocabulário de um cristão, de um discípulo de Jesus, e como não deve ser. Então, muitas vezes nós pensamos que as palavras são lícitas para que nós possamos estar falando, mas às vezes não são. É preciso que nós reflitamos a respeito de como são as palavras que devemos utilizar no nosso dia a dia. Para isso nós usamos o texto de Lucas 6, 43 a 45, quando o Senhor Jesus diz assim: porque não há boa árvore que dê mau fruto, nem má árvore que dê bom fruto, porque cada árvore se conhece pelo seu próprio fruto. Pois não se colhem figos dos espinheiros, nem se vidimam uvas dos abrolhos. O homem bom, do bom tesouro do seu coração, tira o bem, e o homem mau, do mau tesouro do seu coração, tira o mal. Porque da abundância do seu coração fala a boca. A fala é uma faculdade diferenciadora do ser humano. Os animais, por exemplo, não falam. Todos os seres vivos, exceto o homem, são irracionais. O homem é um ser diferenciado, porque o homem raciocina. Se raciocina, o homem fala. A fala é a expressão do nosso espírito e da alma. Com ela expressamos nossas reações, sentimentos, ideias, desejos, pensamentos e outras coisas mais. Além disso, o modo e o tom com que falamos normalmente refletem o nosso estado de ânimo interior, o estado do nosso ser íntimo, isto é, normalmente, porque às vezes podemos falar de forma fingida. Normalmente falamos de forma verdadeira, mas o homem pode falar também de forma fingida. Já que o falar é a nossa principal forma de expressão, a maioria dos pecados que cometemos está ligado à língua. Muitos outros pecados são também acompanhados por uma expressão verbal, um sintoma de decadência. Nós temos vivido numa situação onde o mundo está cada vez mais calamitoso, principalmente na questão do linguajar, do vocabulário. A forma de falar torna evidente a decadência moral e espiritual desta presente geração. O vocabulário utilizado hoje em dia, tanto por homens como por mulheres, sejam adultos, crianças ou velhos, é um sintoma inconfundível da deterioração dos costumes e da pureza de espírito. É incrível como nossas crianças têm sido bombardeadas por pornografias, por situações até mesmo de pedofilia, que muitos estão dizendo que é uma questão de arte. Na verdade, não é arte, é pedofilia, é pornografia. E nossas crianças não podem ser contaminadas com a impureza e o pecado do homem, porque elas são inocentes e delas é o reino dos céus. Ao mesmo tempo, é um testemunho eloquente daquilo que impera no coração dos homens. No texto que lemos anteriormente, Jesus fala que a boca fala do que o coração está cheio. O que vem do coração? Atrevimentos,
irreverências, agressividades, pessimismos, derrotas, leviandades, ironias, presunções e morbidez, e tantas outras maldades que vêm do coração e passa pela boca do homem. Outra coisa, o desprezível vocabulário do velho homem. Podemos ver o texto de Colossenses 3,8. Diz: mas agora despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho com os seus feitos. Em Efésios 4:29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. Consideremos alguns dos pecados mais comuns que cometemos com a boca, aos quais devemos chamar de pecados, e dos quais devemos nos arrepender, eliminando-os totalmente do nosso vocabulário. Um primeiro grupo de pecados: blasfêmias, insultos, palavras más, grosserias, sejam elas contra Deus, contra o nosso próximo, ou simplesmente sem ter alguém como alvo específico. Outro grupo: conversação torpe, palavras vãs ou chocarrices, chacotas, palavras desonestas. Efésios 5, 3, 4 diz: mas a fornicação e toda impureza ou avareza, nem ainda se nomeia entre vós, como convém a santos, nem torpezas, nem parvoices. Parvoices é idiotices, nem chocarrices. Chocarrices são chacotas, que não convém, mas antes ações de graças. Filipenses 4:8 diz: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Outro grupo de pecados: ofensas, expressões agressivas, palavras ásperas e gritarias. O texto é muito claro quando diz: porque todos tropeçamos em muitas coisas. É um texto de Tiago. Se alguém não tropeça em palavra, o tal é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo. Ora, nós pomos freios nas bocas dos cavalos, para que nos obedeçam, e conseguimos dirigir todo o seu corpo. Vede também as naus, que sendo tão grandes e levadas de impetuosos ventos, se viram como um bem pequeno leme, para onde quer a vontade daquele que as governa. Assim também a língua é um pequeno membro, e gloria-se de grandes coisas. Vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo, como um mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros, e contamina todo o corpo, e inflama o curso da natureza, e é inflamada pelo inferno. Porque toda a natureza, tanto de bestas feras como de aves, tanto de répteis como de animais do mar, se amansa e foi domada pela natureza humana. Mas nenhum homem pode domar a língua. É um mal que não se pode refrear. Está cheia de peçonha mortal. Com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isso se faça assim. Porventura, deita alguma fonte de um mesmo manancial água doce e água amargosa? Meus irmãos, pode também a figueira produzir azeitonas, ou a videira figos? Assim tampouco pode uma fonte da água salgada e doce. Tiago 3, 2 a 12. Em Mateus 5, 22 diz: eu, porém, vos digo que qualquer que, sem motivo, se encolerizar contra seu irmão, será réu de juízo. E qualquer que disser a seu irmão, raca, será réu do sinédrio. E qualquer que lhe disser louco, será réu do fogo do inferno. Um quarto grupo de pecados da língua: zombarias,
motejo, escárnios, sarcasmos. Salmo 1:1 diz: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Certamente ele escarnecerá dos escarnecedores, mas dará graça aos mansos. Isso está em Provérbios 3:34. A zombaria é uma expressão muito generalizada em nosso meio. São poucos os que têm conhecimento de que ela deve ser banida do meio do povo de Deus. A zombaria é prejudicial, não flui do Espírito Santo, é obra da carne, pois não brota do amor que possuo para com a pessoa de quem estou zombando. Nós temos visto muitos casos de bullying nos colégios, pessoas que zombam das outras, crianças e adolescentes, e muitas vezes os pedagogos, professores, diretores e coordenadores de escolas fazem seus olhos fechados, omissos contra isso. Isso é um absurdo. Nós não podemos jamais nos omitirmos a respeito de um mal tão grande como este, o bullying. Então a zombaria, que hoje é chamado muitas vezes de bullying, quando fazemos tal coisa, apagamos o espírito em nossas vidas, machucamos as pessoas e, além disso, abrimos uma porta para a leviandade se propague em nosso meio. Alguém disse, isso é um ditado popular, disse assim: ria de si mesmo, ria com os outros, mas nunca ria dos outros. Lá em Levítico 19:14 diz: não amaldiçoarás ao surdo, nem porás tropeço diante do cego, mas temerás o teu Deus. Eu sou o Senhor. Um outro grupo de pecados da fala são as fofocas, murmurações, maledicências, calúnias, injúrias e difamações. O que seria a fofoca? A fofoca é falatório, conto ou notícia, verdadeira ou não, com que se cria inimizade entre as pessoas. Levítico 19:16 diz: não andarás com mexeriqueiro, fofoqueiro, entre o teu povo, não te porás contra o sangue do teu próximo, eu sou o Senhor. A murmuração é uma conversa difamatória, que compromete a honra ou o bom nome de outrem. É desacreditar, deteriorar a imagem de terceiros. A maledicência é o ato de falar mal de alguém, difamar o outro. A calúnia é a acusação falsa e maliciosa, feita com o propósito de causar dano. Salmo 15:3 diz: aquele que não difama com a sua língua, nem faz mal ao seu próximo, nem aceita nenhum opróbrio contra o seu próximo. Esse é que o Senhor aceita, diz o Salmo 15. Essas expressões, mesmo sendo semelhantes, não são idênticas. Todas procedem do mesmo espírito, ou seja, causar dano ao próximo, estando nós conscientes ou não disso. É pecado que atenta contra a vida do outro. Somos responsáveis diante de Deus por não cometê-los, como também por não escutá-los. Muitas vezes nós não somos autores da fala, mas emprestamos nossos ouvidos para esses pecados. Cometemos os mesmos pecados. Comete quem fala e comete quem ouve. Salmo 15:3: nem lance injúria contra o seu vizinho. Outro grupo de pecados são as queixas, os resmungos, os protestos e as lamentações. A queixa é uma das notas mais dominantes no vocabulário do homem. O homem está se queixando por tudo. Qualquer razão, válida ou não, é ocasião para nos queixarmos. Quando algo não sai como desejamos devido às dificuldades cotidianas, ou devido a alguma falta daqueles que nos rodeiam, pelas nossas limitações, pelo sofrimento da vida, devido ao mau tempo, à inflação, sobre qualquer outra situação ou qualquer outra circunstância, nós muitas vezes estamos
nos queixando, resmungando. A queixa reflete derrota interior diante das situações que se apresentam na vida. Longe de solucionar nossos problemas, aumenta-os, levando-nos ao mau humor, à depressão e ao desânimo. Apaga o espírito em nós, nos faz perder o gozo e a fé. Deus nos afirma em Romanos 8:28, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Portanto, devemos sempre dar graças a Deus por tudo. Efésios 5:20 diz, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Outro grupo de pecados são as tolices, estupidez, leviandades e inconsequências. Provérbios 15:4 diz, a língua benigna é árvore de vida, mas a perversidade nela deprime o espírito. Em Mateus 12:36 e 37 diz, mas eu vos digo que de toda a palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo, porque por tuas palavras serás julgado, serás justificado, e por tuas palavras serás condenado. Outro grupo e último, palavrões, palavras de baixo escalão, atualmente banalizada em todas as áreas da vida, inclusive na área sexual. Muitas vezes, casais têm relações sexuais com palavrões, inclusive. Isso é coisa do diabo e coisa da carne. Muito incentivado pelas mídias, especialmente nas redes sociais. Outra coisa, vamos precisar aprender a falar de uma nova maneira. Se a boca fala do que está cheio o coração, ter um coração novo significa ter um novo vocabulário. De um bom tesouro do seu coração tira o bem. Está em Lucas 6:45. Ao nos convertermos a Cristo, não só mudamos o conteúdo e temas das nossas conversações, mas também o modo de como falamos. O espírito de nossas conversações, sua intenção, o seu acento, o seu tom, tudo é mudado por Cristo. Há 4 princípios que devem reger nossas conversações. O primeiro princípio, tudo o que falamos deve ser para a edificação. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmitir graça aos que a ouvem. Efésios 4:29. O conteúdo, o tom e o espírito com que falamos deve edificar os que nos ouvem, qualquer que seja o tema sobre o qual falamos. Então, muitas vezes nós falamos de uma forma a coisa certa, mas de uma forma errada. Por isso que nós devemos nos deter não somente ao conteúdo do que falamos, mas a forma como falamos. Está escrito lá em Colossenses 3:17, e tudo o que fizerdes, seja de palavra, seja em ação, fazei-o em o nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Toda conversação deve ser feita em o nome do Senhor Jesus. Esta questão do nome significa a revelação do seu ser, de sua pessoa, de sua natureza. Tudo o que dizemos deve revelar a natureza e o caráter de Jesus. De fato, toda a palavra que pronunciamos ou é na carne ou é no espírito. Não pode existir uma palavra meio termo. Ou nós falamos na carne ou nós falamos no espírito. E revela o caráter e a pessoa de Jesus quando falamos no Espírito Santo, pelo Espírito Santo. Toda vez que abro a boca para falar, Cristo deve ser revelado. Seu amor, sua pureza, sua paz, sua paciência, sua justiça e os seus propósitos. Outra coisa, tudo que falamos deve ser com graça.
Em Colossenses 4,6 diz: a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberes como responder a cada um. Um pouco de sal torna agradável e aceitável uma comida sem gosto. Uma palavra dita com graça é melhor recebida. A chave para obtermos graça é a humildade. Em Tiago 4,6 diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Então, devemos ser pessoas que falam graciosamente, pessoas que falam de forma a transmitir a graça de Deus. Outra coisa, a fé deve ser sempre a nota dominante de nossas conversações. Diante de todas as circunstâncias, mesmo as mais dolorosas, essa nota de fé deve estar sempre presente. Não como uma expressão religiosa e superficial, não a aparência, mas a essência. Uma convicção profunda em nosso espírito. O tom de nossas conversas revela se estamos agindo de maneira vitoriosa sobre as circunstâncias, se há derrota ou vitória em nosso interior. Aqui não se trata de chavões evangélicos, de citações de textos bíblicos, só por palavras. Aqui se trata de algo vivenciado, algo vivido. A fé demonstra-se através da palavra. A própria Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Outra coisa, a nossa boca como instrumento de Deus. Nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Está em Romanos capítulo 6, versículo 13. Então devemos apresentar a Deus nossos corpos, nossos membros, inclusive a língua, como instrumentos de justiça. Ensinando, exortando e animando. Está em Colossenses 3,16. A palavra de Cristo habita em vós abundantemente, em toda sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vossos corações. Outra coisa, orando sem cessar. A palavra diz: orai sem cessar. 1 Tessalonicenses 5,17. Em Colossenses 4,2 diz: perseverai em oração, velando nela com ação de graças. A nossa boca deve ser utilizada para dar graças a Deus em tudo, não só em momentos fáceis, mas em momentos difíceis. Não em momentos de bonança, mas também em momentos tortuosos. Cantando louvores, salmos e cânticos espirituais. Está escrito em Efésios 5,19. Falando entre vós em salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Além de cantar louvores, salmos e cânticos espirituais, devemos dar graças a Deus por tudo e pregar em todo o tempo, comunicando o Evangelho do Reino. A língua, para um discípulo de Jesus, é o membro mais precioso, na qual ele transmite a mensagem do Evangelho do Reino de Deus. Lá em 2 Timóteo 4,2 diz: que pregues a palavra, instes, a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes, com toda a longanimidade e doutrina. Outra coisa, proclamando a verdade. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, Efésios 6,17. E falando, quem tem o dom de línguas, falando em línguas estranhas, pois as línguas estranhas edifica a si própria, como já vimos em outro vídeo. Está em 1 Coríntios 14,18, o apóstolo Paulo diz: eu dou graças ao meu Deus, porque falo mais línguas do que
vós todos. E para finalizar e fechar essa pregação sobre a questão do vocabulário pervertido e do vocabulário são, santo, sagrado, nós estamos a falar sobre o Salmo 19, verso 14, que diz: as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, ó Senhor, rocha minha e redentor meu. Que Deus possa abençoar a todos e que nós possamos vigiar a nossa língua, o nosso vocabulário, não só o conteúdo, mas o tom, o espírito, a forma como falamos, para que possamos chegar nos corações das pessoas. Que Deus abençoe a todos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graça e paz a todos que nos acompanham pela internet, no Projeto Basileia. Nós temos a honra de convidá-los para ir na congregação, a primeira congregação da Basileia, aqui em Olinda. Nós estamos domingo do Projeto Basileia, aqui em Jardim Atlântico, que fica na Avenida Pedro Álvares Cabral, número 72, na curva do S, em Jardim Atlântico. A melhor forma de chegar é pela rua Regina Lacerda. Venha pela Regina Lacerda, em frente você vai encontrar a congregação do Projeto Basileia. Você e sua família tragam seus convidados, seus parentes, seus familiares, para juntos, domingo, estarmos adorando ao Senhor, juntos em comunidade. Que Deus te abençoe. Um abraço para todos e até domingo, se Deus quiser.